Existem passagens na Bíblia que lemos por toda a vida, mas que guardam segredos tão profundos que podem mudar tudo o que pensamos saber sobre o mundo antes de Noé. Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Filhos de Deus, tomando filhas dos homens? E o versículo 4 continua, de forma quase casual. Havia naqueles dias gigantes na terra. Quem eram esses filhos de Deus? E quem, ou o que, eram esses gigantes? A Bíblia menciona a sua existência, mas não nos dá os detalhes. É como encontrar a cena de um crime cósmico, mas com as páginas mais importantes do relatório arrancadas. Mas e se eu te dissesse que os detalhes dessa história não foram completamente perdidos? Que textos antigos, como o livro de Enoque, citado na própria Bíblia pelo apóstolo Judas, narram o que aconteceu por trás das cortinas do céu. Uma história de conspiração, de um juramento proibido e de uma rebelião que não aconteceu no inferno, mas aqui mesmo na terra. Você já se perguntou de onde vêm as lendas de monstros, de semideuses, de titãs? Por que quase todas as culturas antigas têm mitos sobre seres colossais nascidos da união entre deuses e humanos? E se essas não forem apenas lendas? E se forem ecos distorcidos de uma verdade terrível que a humanidade tentou esquecer? Uma verdade sobre um grupo de anjos de elite, chamados de vigilantes, que quebraram a regra mais sagrada do céu. Fique comigo até o final, porque vamos descer até o Monte Hermon, o local do juramento que selou o destino do mundo pré-diluviano. Você vai descobrir o nome do anjo líder desta rebelião e os segredos proibidos que eles ensinaram à humanidade. Conhecimentos que corromperam a criação de Deus e forçaram a mão dele a tomar a decisão mais drástica de toda a história: o dilúvio. O mundo ordinário desses seres não era a terra, era o céu. Eles não eram anjos comuns, era uma classe de elite conhecida como vigilantes ou observadores. Sua missão, designada por Deus, era sagrada e clara: observar a jovem humanidade, protegê-la de influências espirituais malignas e relatar o progresso da criação de volta ao céu. Eles eram guardiães, pastores espirituais. A sua diretriz primária era clara: observar, não interferir. Eles viam a beleza, a inocência, o potencial da criação de Deus. Seu dever era um privilégio, uma posição de honra e confiança. Eles estavam na fronteira entre o reino celestial e o terrestre. Todo cristão, de certa forma, é um vigilante. Somos chamados para estar no mundo, mas não para sermos do mundo. Para sermos luz e sal, observando e intercedendo, mas sem nos contaminar com o sistema. Os vigilantes tinham o maior de todos os chamados: guardar a obra-prima de Deus. Qual é o dever sagrado, a missão de vigilante que Deus confiou a você, em sua família, seu trabalho ou sua igreja? A chamada para a jornada de um vilão não é um chamado para a glória, mas para a transgressão. O texto de Gênesis é brutalmente simples. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. A observação se tornou cobiça. O dever se transformou em desejo. O livro de Enoque detalha esse momento. Semjasa, o líder, e 200 outros anjos de alta patente começaram a olhar para a criação, não com o amor protetor de um guardião, mas com a luxúria de um predador. A chamada que eles ouviram não veio de Deus, mas de sua própria natureza caída, um desejo de cruzar a linha, de experimentar o que era proibido, de possuir o que deveriam apenas proteger. Esta é a anatomia de toda queda. Começa com o olhar. Assim como Davi, que do terraço do palácio olhou para Batseba e permitiu que a cobiça entrasse em seu coração, os vigilantes cederam ao desejo visual. O que você tem permitido que seus olhos contemplem e sua mente cobice?
Se você quer que Deus guarde seus olhos e seu coração da cobiça, comente "Guarda-me, Senhor", como uma oração. A recusa de um vilão raramente é uma recusa do mal, é um medo das consequências. Segundo o livro de Enoque, Semjaza, o líder, diz aos outros: "Tenho receio de que talvez não aprovem este ato e que só eu terei que pagar a penalidade por um grande pecado." Ele não disse: "Isso é errado, não vamos fazer." Ele disse: "Tenho medo de fazer isso sozinho e ser o único punido." A recusa dele não era contra o pecado, mas contra a responsabilidade individual. Ele estava disposto a pecar, mas só se todos pecassem juntos. Ele estava procurando cúmplices para diluir sua culpa. Esta é uma tática demoníaca fundamental. O mal adora o consentimento do grupo, a pressão dos pares, a mentalidade de manada. Se todo mundo está fazendo, não pode ser tão ruim assim. É a mesma mentira que leva jovens às drogas, adultos ao adultério e nações à tirania. Em que áreas da sua vida você está cedendo à pressão do grupo, com medo de ser o único a defender o que é certo? Em vez de um mestre sábio, os vigilantes encontraram a si mesmos. Eles se tornam seus próprios mestres, e seu mestre é a rebelião coletiva. A resposta ao medo de Semjaza vem dos outros anjos. Eles dizem: "Façamos todos um juramento e que todos nos liguemos por maldições mútuas para não abandonar este plano, mas para fazer esta coisa." Este é o momento do encontro com o mestre. O mestre é o pacto. Eles sobem ao cume do monte Hermon, cujo nome significa lugar amaldiçoado, e fazem um juramento. Eles invocam uma maldição sobre si mesmos caso voltem atrás. Eles selam seu destino com um ato de rebelião formal e consciente contra Deus. A quem você jurou lealdade? Existem áreas da sua vida onde você fez um pacto silencioso com o mundo? Siga este canal e comente "Meu pacto é com Deus", para declarar sua aliança com o reino da luz. O juramento está feito. O limiar é cruzado. Eles descem. O livro de Enoque nomeia os líderes: Semjaza, o principal, e outros como Araquiel, Ramiel, Tamiel, cada um liderando um grupo. Eles deixaram seu posto celestial e invadiram o domínio terrestre. Este é o ponto de não retorno. A barreira entre o céu e a terra foi violada por aqueles que deveriam protegê-la. Eles tomam para si as mulheres, ensinando-as os caminhos da sedução e da rebelião. A primeira corrupção é a da família, a base da criação de Deus. Curta este vídeo agora para simbolizar sua escolha de permanecer do lado certo da fronteira de Deus, em obediência e santidade. Uma vez na Terra, a corrupção se acelera. A prova deles é quão rápido e eficazmente eles podem contaminar a humanidade. Eles não se contentam com a transgressão física. Eles abrem os cofres dos segredos celestiais. Azazel, um dos líderes, ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos, a arte da guerra. Ele ensinou as mulheres a fazer espelhos, a usar maquiagem, a arte da sedução. Semjaza ensinou encantamentos e feitiçaria. Baraquiel ensinou astrologia. Eles pegaram conhecimentos celestiais e os entregaram a uma humanidade despreparada, transformando ferramentas em armas e beleza em vaidade. Seus aliados são os humanos ávidos por esse poder. Seu inimigo é a ordem natural e piedosa que Deus estabeleceu. Eles aceleraram o progresso da humanidade, mas era um progresso em direção à destruição. O conhecimento que você busca te aproxima ou te afasta de Deus? Marque alguém que precisa ouvir esta mensagem sobre o perigo do conhecimento proibido. E agora, a aproximação da caverna escura, o resultado mais hediondo da transgressão, a consequência genética. Gênesis 6:4. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. A palavra hebraica para gigantes é Nefilim, que significa os caídos, ou aqueles que fazem os outros cair. Eles eram híbridos, seres de força sobre-humana, estatura colossal e um apetite insaciável. A união profana gerou uma prole monstruosa. A terra que deveria ser habitada pela imagem de Deus, agora estava infestada por uma abominação. Esta é a descuridão se tornando carne, o pecado ganhando forma física. Não eram apenas homens altos,
eram resultado de uma perversão da ordem criacional de Deus. Eram a prova viva de que os vigilantes não apenas visitaram a Terra, eles a contaminaram em seu nível mais fundamental, o genético. Quais gigantes, maus hábitos, pensamentos, vícios, nasceram de suas próprias transgressões e agora ameaçam devorar sua vida? A provação suprema para a rebelião dos vigilantes foi o sucesso de sua criação. Os Nefilim cresceram e seu apetite era infinito. O livro de Enoque descreve a cena de forma terrível. E quando os homens não podiam mais sustentá-los, os gigantes se voltaram contra eles e devoraram a humanidade. E começaram a pecar contra os pássaros, e as bestas, e os répteis, e os peixes, e a devorar a carne uns dos outros, e a beber o sangue deles. O mundo desceu à espiral de canibalismo, violência e terror. A criação de Deus estava sendo literalmente devorada. A opressão e o derramamento de sangue eram tão grandes que a própria terra começou a gemer. O pecado, quando atinge sua maturidade, sempre gera a morte. Tiago 1,15 diz: o pecado, sendo consulado, gera a morte. A terra pré-diluviana foi a prova viva disso. O projeto dos vigilantes não criou uma utopia, mas um abismo de autodestruição. Se você se recusa a permitir que o caos do pecado governe sua vida, escreva nos comentários: a ordem de Deus reina em mim. A recompensa do vilão é a justiça. O caos na terra não passou despercebido. O clamor dos oprimidos e o sangue derramado subiram aos céus. O livro de Enoque diz: então Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam desde o santuário do céu e viram muito sangue sendo derramado sobre a terra. E eles disseram ao Senhor: a terra desolada clama até os portões do céu. A rebelião dos vigilantes finalmente conseguiu o que talvez eles não quisessem: a atenção total e indivisa do juiz do universo. O plano deles foi tão bem-sucedido em gerar o caos que forçou a intervenção divina. Aqui, vemos um princípio eterno. Deus ouve o clamor da vítima e o gemido da sua criação. Salmo 9,12 diz: pois quando inquire do sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. A recompensa dos vigilantes seria a fúria de um Deus justo defendendo os indefesos. Você sente que seu clamor não está sendo ouvido? Creia nesta palavra. Comente: Deus me ouve, e receba um versículo de promessa sobre a justiça de Deus. O caminho de volta para os vigilantes não existe. O caminho agora é o do julgamento. Deus age. Ele envia seus agentes celestiais. A sentença é decretada. Para Azazel, a prisão em completa escuridão. Para os outros vigilantes, a condenação de verem seus filhos monstruosos se aniquilarem em batalha e depois serem presos em prisões eternas até o dia do juízo final. Eles que queriam ser livres e se tornar deuses são condenados à prisão e à impotência. Eles que queriam ser exaltados são lançados nas profundezas. Deus envia o profeta Enoque para entregar a eles a mensagem: não haverá paz para vós. Vós implorareis por paz, mas não a tereis. A porta para o arrependimento para eles estava fechada. A transgressão deles foi de uma natureza tão elevada e intencional que o julgamento foi selado. A ressurreição de um vilão é o legado amaldiçoado que ele deixa para trás. Deus decreta que quando os nefilins fossem destruídos, seus corpos pereceriam, mas seus espíritos, por serem de origem celestial e terrena, não iriam para um lugar de descanso. Eles permaneceriam na terra como espíritos malignos, ou demônios. Enoque registra a sentença. E agora, os gigantes que foram produzidos dos espíritos e da carne serão chamados de espíritos malignos sobre a terra, e na terra será a sua morada, e eles afligirão, oprimirão, destruirão e causarão pranto. Esta é a origem dos demônios que vemos Jesus expulsando nos evangelhos. O legado da transgressão dos vigilantes se tornou a praga espiritual que aflige a humanidade até hoje. A rebelião deles não terminou quando foram presos. Seu legado continua. Seus filhos espirituais
continua a obra de corrupção, tentação e destruição no nosso mundo. A batalha que começou lá atrás ainda é travada hoje. O elixir que os vigilantes trouxeram para o mundo foi um veneno tão potente que contaminou toda a criação. Gênesis 6:5 diz: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente." A corrupção era total, genética, cultural, espiritual. O mundo estava doente, em estado terminal. E Deus, em sua dor e justiça, prescreveu a única cura possível: um batismo completo, uma limpeza total, o dilúvio. O elixir dos vigilantes foi o motivo pelo qual Deus teve que apertar o botão de reset na humanidade, salvando apenas uma família justa para recomeçar. Vimos a jornada da vigilância à cobiça, do juramento à transgressão, da corrupção ao caos e do caos ao juízo. A história dos vigilantes é a mais sombria advertência sobre o perigo de cruzar as fronteiras estabelecidas por Deus. O líder, Senjasa; o local, Monte Hermon; o juramento, de automaldição; os segredos, de guerra e feitiçaria; e a consequência, um mundo afogado em maldade e depois em água. Mas a estratégia deles não morreu no dilúvio. Seus descendentes espirituais, os demônios, continuam a operar com o mesmo manual: sedução, oferecer o que é proibido como se fosse desejável; corrupção pelo conhecimento, apresentar ideologias e filosofias que exaltam o homem e excluem Deus; mistura do sagrado com o profano; tentar contaminar a igreja, a família, a identidade que Deus nos deu. A boa notícia é que não estamos mais no mundo de Noé. O segundo Adão, Jesus Cristo, já veio. Ele não foi seduzido no deserto. Ele não se curvou a nenhum poder. Na cruz, ele despojou principados e potestades, expondo-os publicamente ao desprezo. Colossenses 2,15. A vitória já foi conquistada. Hoje, em nome de Jesus, nós nos levantamos contra todo o legado antigo de rebelião. Nós quebramos todo o pacto inconsciente com o mundo. Nós rejeitamos todo o conhecimento proibido que nos afasta da simplicidade do Evangelho. Repita comigo, com a autoridade de Filho de Deus: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu estou debaixo do sangue de Jesus, e nenhum espírito antigo de rebelião tem poder sobre a minha vida. A história dos vigilantes nos ensina que a maior guerra é a guerra pelas fronteiras. Santidade é simplesmente respeitar as fronteiras que Deus estabeleceu para nossa proteção. Eu creio que Deus está te revelando a origem espiritual de alguns padrões de pecado e luta em sua vida e em sua família. O que você achava que era apenas um mau hábito pode ser uma semente antiga que precisa ser arrancada pela raiz em nome de Jesus. Esta revelação não é para te dar medo, é para te dar autoridade e liberdade. Se esta mensagem abriu seus olhos, não a deixe parar aqui. Este é o tipo de revelação profunda que trazemos aqui. Se você quer estar equipado para a batalha espiritual, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nosso próximo vídeo será sobre as armaduras de Deus, um guia prático para o combate diário. Esta mensagem tem o poder de libertar pessoas de enganos antigos. Envie agora para pelo menos 3 pessoas que precisam entender a profundidade do mundo espiritual. Seja um portador da luz e da verdade. Para selar esta palavra de autoridade sobre sua vida, comente com a hashtag Olhos Abertos e declare: o sangue de Cristo me protege de todo mal. Lembre-se, os gigantes podem ter parecido invencíveis, mas eles caíram. O dilúvio veio. A vitória de Cristo é eterna. Permaneça vigilante, permaneça em santidade e descanse na autoridade que você tem no nome que está acima de todo nome, Jesus. Versículo-chave: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12.